Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre o mito Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, chamado Tiradentes, foi um grande ícone da conjuração mineira e acaba se tornando aí um dos grandes heróis da República Brasileira. E nós vamos analisar algumas das imagens e como foi constituído este herói. Para compreender, precisamos entender o contexto da conjuração mineira. Brasil era colônia de Portugal, Portugal era metrópole, mandava e desmandava no Brasil, e aí começa um período aí de grande decadência do ouro brasileiro. O ouro estava sendo extinto, acabando o ouro brasileiro, e a elite de Minas Gerais começa a se revoltar contra a grande quantidade de impostos que eram cobrados por Portugal. E eles começam a se reunir fazendo o que nós chamamos de conjuração, fazendo um plano de rebeldia para a separação de Minas Gerais da metrópole. Para os revoltosos, eles deveriam aí instituir uma república em Minas Gerais, dentre outros objetivos. Dentre os conjurados estava Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O Tiradentes, antes da conjuração, tinha sido tropeiro, tinha sido aí militar, tinha sido alferres, que é uma posição aí como se fosse um tenente, que não é tão baixo como soldado, mas também não é uma posição tão alta como o coronel. E o Tiradentes, ele vai participar da conjuração. Muitos dizem que ele era o mais exaltado, que falava mais mal da coroa. Outros dizem que ele era o mais pobre dentre os revoltosos. A verdade é que, com a conjuração mineira foi delatada aí por Joaquim Silvério dos Reis, acaba que os conjurados são presos e o único que não tem o perdão aí da sua condenação de morte é Tiradentes. O único que vai morrer será Tiradentes. E o Tiradentes não vai ser enforcado e esquartejado. Lembrando que as partes do corpo de Tiradentes vão ser colocadas aí em praças de Minas Gerais para servir de exemplo, né? E aí o Tiradentes vai ter aí como vai ser para a coroa portuguesa um grande vilão. Dona Maria, rainha de Portugal, vai ter esse pensamento de que Tiradentes é vilão. Depois sucedida pelo seu filho, Dom João VI, que também vai ter esse pensamento de que o Tiradentes era um vilão. Quando o Brasil se torna independente, ainda assim o Tiradentes não é tido como uma personalidade histórica de herói, porque quem assume o governo é Dom Pedro I, filho de Dom João VI, neto de Dona Maria, que tinha mandado executar o Tiradentes. Então o Tiradentes ainda é tido como um vilão, mesmo que a sua figura já está se apaziguando. Dom Pedro II vai assumir o governo também tendo o Tiradentes não como um grande herói. E em 1889 surge a República. A partir daí é preciso rever a personalidade de Tiradentes. Primeiro porque a República era carente de heróis. Para instaurar este novo poder, essa nova forma de governo, a República precisava de heróis. Pensou-se primeiro no primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, mas a sua personalidade, também por ser monarquista, por incrível que pareça, o primeiro presidente da República era monarquista, também por ser muito velho, acabou sendo descartado aí como grande personalidade da República. Então foram buscar em Tiradentes essa personalidade que poderia ser o herói da República. Para se tornar herói da República era preciso suavizar a história de Tiradentes. E o que a República vai fazer? Vai tornar Tiradentes herói associando ele a Jesus Cristo. A população brasileira era muito religiosa, era muito católica e estava acostumada a trabalhar com imagens. A Igreja Católica trabalha muito com a questão das imagens. E aí os republicanos começam a associar a imagem de Tiradentes à de Jesus Cristo. Tanto é que a maioria das imagens feitas de Tiradentes, ele vai ter barba longa e cabelos longos. Um barbão, um cabelão muito semelhante a Jesus Cristo, né? Há uma altivez, ele é colocado aí como um herói forte, destemido. Mesmo na hora da condenação, o Tiradentes demonstra aí nas imagens ser forte e altivo, e sempre com a barba longa e os cabelos longos. O que provavelmente não seja isso que tenha acontecido. Provavelmente o Tiradentes não tenha tido cabelos longos e barbas longas pela sua vida. Primeiro porque ele tinha sido militar. E os militares prezam muito aí pela aparência e prezam muito aí pela busca de um cabelo curto e sem barba, né? A maioria dos militares não tem barba. E outra questão é que quando ele é preso, geralmente naquele período os presos são raspados os cabelos e as barbas. Por N motivos, principalmente a questão dos piolhos. Aí uma infestação de piolhos na prisão
visão geraria um transtorno para a coroa. Mas, para suavizar a figura do herói, a República associa ele a Jesus Cristo. E então é encomendadas várias obras de arte retratando isso. Como nós podemos ver, várias obras de arte retratam essa altivez, esse herói que vai à luta. A mais icônica é a cena de esquartejamento o quadro feito por Pedro Américo. O Pedro Américo ele faz um quadro de o esquartejamento de Tiradentes, e nesse quadro ele vai colocar aí várias mensagens subliminares para elevar aí o Tiradentes a herói do Brasil. A primeira coisa que o Pedro Américo faz é colocar a cabeça do Tiradentes em um altar, em uma espécie de altar aí perto dos crucifixos também, já associando a Jesus Cristo e mostrando aí que se Jesus Cristo aí é sacrificado na missa católica, o Tiradentes é sacrificado aí pela República. Outro ponto importante que Pedro Américo coloca é o braço estendido de Tiradentes. Esse braço estendido aí, ele tem uma mensagem subliminar muito semelhante a outras obras. Esse braço estendido vai estar na Pietà, que é uma imagem de Michelangelo, que ele faz esse braço estendido. Vai estar em uma obra de Caravaggio, que ele coloca aí a descida de Jesus da cruz e o braço está provavelmente na mesma posição que está o braço de Tiradentes. Vai estar também na morte de Marat, um dos heróis da Revolução Francesa. E outro ponto importante, que é uma mensagem subliminar pouco entendida, é que o corpo esquartejado de Tiradentes forma um mapa do Brasil, mostrando mais uma vez que ele é o herói da República, ele é o herói do Brasil. Então esse quadro ele é uma maneira de exaltar o herói. E aí existem rumores até de que não foi Tiradentes que morreu, quem morreu foi outra pessoa. Tem aí pesquisadores que dizem que, na verdade, quem morreu foi um condenado à morte, um prisioneiro que já estava condenado à morte, que aceitou morrer no lugar de Tiradentes em troca aí de uma ajuda financeira à sua família, se a sua família fosse ajudada. Isso aí foi corroborado por alguns pesquisadores que dizem ter encontrado a própria assinatura de Joaquim José da Silva Xavier lá em Portugal. Então, para esses pesquisadores, na verdade, quem morreu foi um condenado à morte, um prisioneiro condenado à morte por outra questão e não pela conjuração. O Tiradentes foi retirado e foi enviado, foi exilado lá para Portugal. E lá em Portugal, inclusive, encontraram, segundo esses pesquisadores, encontraram até a assinatura do Tiradentes lá. Mas isso aí é só rumores, não se tem aí uma certeza histórica sobre esse fato, é só uma curiosidade que ainda está sendo pesquisada, que ainda está sendo investigada. Essa foi a nossa aula de hoje, valeu!